Olá, olá, desamada e hipócrita da sociedade brasileira. Começamos hoje, começa um novo episódio do podcast Brasil Informação. Eu me chamo Ingrid e sejam todas, todos e todes muito bem-vindos ao nosso programa. Agora eu vou chamar ele que vai dominar esse episódio, porque talvez, só talvez, fique um pouco aparente que ele tem uma preferência, mas eu acho que é só coincidência. Fala, Luiz, o podcast é todo seu. Oi pessoal, aqui é o Luiz e finalmente a gente vai falar sobre um livro legal de verdade. Não, todas as obras foram legais, tá? Eu só queria deixar isso bem claro. Mas esse é que você mais gostou. Deixa bem claro para os nossos ouvintes que todas as obras são legais. Não, deixando duplamente mais claro, Hans Staden é muito mais legal do que as outras obras. Eu acho que vai ser quase uma missão secundária minha nesse episódio agora, provar que eu tô certo. Eu tô certo, mas eu tenho que provar e tal, que a Ingrid tá encrencando e tudo mais, mas não tem problema não. Eu vou conseguir. Então tá, vamos lá para essa aprovação e continuem de ouvidos bem atentos, que eu já explico o que vai acontecer nesse episódio. Iremos conversar hoje sobre as duas viagens de Hans Staden, como já deve ter ficado bem claro. Vai, Luiz, arrasa a tua intro aí. A obra Duas Viagens de Hans Staden fala basicamente sobre isso, sobre as duas viagens que ele teve. A primeira foi no dia 28 de janeiro de 1549. Mas antes de falar sobre essa primeira viagem, a gente volta um pouco para a própria saída de Hans na Alemanha. Ele se encaixou um pouco no arquétipo de alguns personagens, tanto da ficção quanto próprio da realidade, de histórias daquele tempo. Ele se encaixava naquele conceito do aventureiro ou do homem que sai para o mundo sem a talvez permissão de seus pais. Então ele sai, sabe, em busca de trabalhos. Ele era um mercenário arcabuzeiro. Ele usava um arcabuz, que é como se fosse um trabuco, é como se fosse um mosquete dos anos de 1500 e tantos. Olha só como ele puxa um saco do Hans Staden, né, gente? Tá até neutro. Diz logo que ele era um mercenário, que tava atrás de explorar algumas coisinhas. Mas convenhamos, todo mundo que vinha pra cá, a pessoa não vinha pro caos do Brasil simplesmente pra vender pipoca, não é mesmo? Então, como é que eu posso dizer? Ele era um mercenário, talvez um grande de um escroto, mas pelo menos na obra dele é sincero, sabe? A princípio, ele queria ir para a Índia, afinal, além das várias e várias histórias que ouvia desse lugar, ia ser um lugar muito rico para trabalho também, afinal ele estava ali para vender o próprio trabalho dele. Mas como as embarcações já haviam saído, ele decidiu pegar outro trabalho, ele decidiu vir para o Brasil. Ele vem em uma embarcação portuguesa e assim que eles começam os trabalhos lá, afinal o próprio Hans ele estava como se fosse de certa forma uma guarda naquela embarcação ali. Eles ouvem que na cidade de Igaraçu estava tendo um ataque dos índios Caeté. E é bem curioso porque é isso que eu sinto que mais diferencia esse estilo de escrita para os outros dois que nós falamos. Enquanto na festa de São Lourenço nós tínhamos uma visão completamente enviesada, religiosa, e na carta de Caminha nós tínhamos uma visão completamente enviesada, talvez patriótica, aqui nós temos o exemplo quase imparcial, porque quando eles sabem desse evento, quando acontece esse evento, o próprio Hans, ele culpa os portugueses por esses acontecimentos, ele diz que pela má administração ou pela má gestão dos portugueses aquilo estava acontecendo e por isso que os indígenas se revoltaram, e a embarcação de Hans Staden se encaminha para esse lugar para fazer essa missão. E é muito interessante como ele detalha esse combate. Ele fala sobre os indígenas usando flechas com a ponta pegando fogo, os indígenas usando armas químicas naquele combate, bombas de fumaça, sabe, com pimenta que queimava os olhos, e eles conseguem completar essa missão no final. Eles conseguem resgatar os homens que estavam presos há dias ali. E em resumo, basicamente essa é a primeira viagem de Hans Staden. Agora a gente começa a segunda viagem de Hans Staden, e é essa que faz com que a obra dele tenha tanto o peso que ela tem. Na segunda viagem de Hans Staden, ele chega no dia 25 de novembro de 1550. Pode-se dizer que até mesmo a viagem de chegada até esse local é um completo desastre. Eles, além de diversos
diversos naufrágios que aconteceram com as embarcações que os acompanhavam. Bom, e para resumir um pouco do caos que aconteceu, eles vagaram por 2 anos, tiveram alguns naufrágios, que chegou um momento que, bom, eles foram para São Vicente. Uma coisa que seria um tanto normal, mas no caso, a viagem de Hans Staden, ele estava em uma viagem para o Brasil espanhol. Então, como eles foram para São Vicente, que futuramente virou São Paulo, eles estavam indo para o Brasil português. Só que eles não estavam ali numa expedição inimiga, por assim dizer, porque, mano, eles estavam completamente ferrados. Eles, todo esse tempo que eles estavam levando porrada de mosquito. Você tinha os próprios animais do lugar, sabe? Esses animais, os predadores. Você tinha a própria porra dos índios também que atacavam. Então, a própria expedição não foi considerada uma expedição inimiga, porque os caras não estavam, como é que eu posso dizer, em posição de ser uma tropa inimiga ali, por assim dizer. Alguns dos espanhóis que estavam naquela expedição foram presos. Aqueles que possuíam mais relevância, como por exemplo o próprio nobre que estava acompanhando eles ali, receberam uma certa regalia comparado aos caras que estavam presos. E a gente tem o Hans Staden, que ali, descendência alemã, ele é tratado com um certo respeito. E bom, para resumir novamente, eles se situaram nesse posto por um tempo e o Hans foi reconhecido com a sua habilidade com o arcabuz. E bom, sendo reconhecido por essa habilidade com o arcabuz, e talvez por, sabe, alemão, raça superior, se acha brabo e tudo mais, e até mesmo para levantar um dinheiro a mais, ele acaba aceitando o emprego, a ocupação de ser o chefe da artilharia de arcabuz, afinal ele era muito bom usando essa arma. E, bom, se achando brabo, ele aceita esse trabalho e ele começa a ser o estrategista, por assim dizer, da artilharia do Forte de São Felipe, que ficava no canal da Bertioga. Só que era um tanto curioso esse forte, porque ele era um forte que os próprios portugueses não gostavam de ficar lá, porque os tamoios sempre atacavam lá. E só um parênteses aqui, os tamoios nós citamos no episódio de São Lourenço. Que, sabe a tribo que estava sendo evangelizada, você tinha os demônios informados de alguns dos costumes indígenas daquele tempo, então, os tamoios. E esse forte é extremamente problemático porque ele ficava numa fronteira. De um lado você tinha os tupinambás, que eram aliados dos franceses e odiavam os portugueses, e do outro você tinha os tupiniquins, que eram aliados dos portugueses, entre aspas. E por ser na fronteira, os tupinambás sempre atacavam esse posto. Eles tinham o costume de pegar pena de guará para fazer as vestimentas ritualísticas deles, e como aquele forte ficava muito nas proximidades, eles atacavam esse forte. E acontece que o Hans, se achando brabo, achando, não vai acontecer coisa ruim comigo nem nada, ele sai para dar uma volta e ele é capturado pelos tupiniquins. E é aí que acontece uma das coisas mais curiosas desse livro. O Hans, ele é pego pelos tupinambás, aí começa a descrição de toda a ritualística dos tupinambás. Não somente dos tupinambás, os tupiniquins e as outras tribos que faziam isso também, que é a própria antropofagia. Quando um guerreiro tupi ou de qualquer outra tribo ele era pego em combate, ele era derrotado em combate, aquele que o derrotou, aquele que primeiro tocou, o primeiro a tocar naquele guerreiro que foi derrotado, ele tinha total direito sobre aquele prisioneiro em questão. Eles tinham que entrar, o prisioneiro tinha que entrar na tribo pulando, dizendo: a refeição chegou, a comida chegou. E era uma coisa muito curiosa, porque os indígenas em si, eles sabiam toda a ritualística disso, mas o próprio Hans ainda era uma coisa um tanto curiosa, sabe? Mas depois de ser tratado assim, depois de, receber frutas na cabeça, pedras, ele é tratado até com um certo respeito. Ele é muito bem alimentado pelos indígenas, ele dorme na mesma tenda, ou numa tenda muito próxima do homem que o capturou. Fica bem evidente assim o conceito de posse, como se ele fosse o dono daquele ser em questão. Ele vive nessa tenda próxima, ou na própria tenda do homem que o capturou, e como parte da ritualística é dado ou a esposa do índio em questão, ou uma de suas filhas para a futura refeição se deitar com ela, ter uma relação sexual com essa pessoa. E aqui que parte uma coisa interessante.
logo quando eles vão ser consumidos, por assim dizer. Quando um índio captura o outro, de certa forma é um ato de respeito entre eles, porque você vai estar alimentando um ciclo que vai se repetir. Você vai ser consumido por um tupinambá, por exemplo, mas no futuro um índio da sua aldeia vai vir e vai consumir esse ser humano. Então você vai perpetuar esse ciclo contínuo, tornando guerreiros cada vez mais fortes. Então quando o índio ia ser consumido, tinha quase um teatro / ritual que acontecia. Ele dizia, eu sou fulano da tribo não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí os outros índios diziam, mas nós te capturamos. Ele, mas a minha tribo vai vir aqui e vai comer você, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí tinha todo esse passe e repasse enquanto estava acontecendo todas os preparativos, por assim dizer. Aí a gente pode puxar a festa de São Lourenço, a gente puxa o fermentado de mandioca e saliva, que era muito forte, que eles bebiam no meio disso. O próprio homem que ia ser consumido também bebia essa bebida, e o ritual terminava, assim, essa encenação terminava quando o líder daquela aldeia chegava e dava uma porrada na cabeça dessa futura refeição, e dava porrada pela parte de trás. E ali você tinha um banquete antropofágico. Mas o motivo em si, ele até que faz sentido. Você, além de perpetuar guerreiros cada vez mais fortes, que se alimentaram de outros guerreiros também fortes, você tem uma coisa muito simples, que é melhor você alimentar esse ciclo que se repete continuamente do que os vermes se alimentarem do seu cadáver quando você morrer. Então, você ser enterrado é um grande desrespeito, pelo menos na concepção deles, porque no final os únicos que vão se alimentar da sua carne são os vermes. E é um desrespeito isso. Agora, voltando ao Hans Staden, assim quando ele chega e acontece toda essa ritualística dele chegando, pulando, dizendo a comida chegou, e as pedras e frutas indo se chocando contra a sua cabeça, uma corda é amarrada no seu pescoço com alguns nós, que depois ele descobre que é a merda da data de quando ele vai morrer, quantas luas ele ainda tem vivo. É uma coisa muito curiosa, porque junto com ele também estava aprisionado os irmãos Braga. Eu acredito que é esse ou qualquer sobrenome em português. E o que acontece é que ele descobre pra que serve essa merda desse nó quando os irmãos morrem na frente dele. Tá lá, o ritual começa e a cabeça dos irmãos são estraçalhadas na frente dele. Ele sabe que o momento dele tá chegando e, pra tentar escapar de alguma forma daquilo que ele tá situado, ele fala que ele é francês, que ele não é português e que ele não deveria estar ali. Então, a data de sua morte é adiada. E até que acontece dos franceses irem negociar com os tupinambás. Os franceses faziam comércio de pau-brasil nas proximidades e até que aconteceu desse escambo. Aí um dos representantes dos tupinambás falou, a gente tem um de vocês aí, um francês, ele fala que é francês e a gente quer confirmar isso aí. Aí um francês vai conversar com o Hans e a porra do Hans não fala em francês. Então, acontece aquele momento em que o francês vê que ele não é outro colega de nacionalidade, por assim dizer. Ele vira pros índios e fala, é português, pode comer. E aí eles dão continuidade no ritual pra comer o Hans Staden. E acontece que chega o dia do ritual, porque o dia ele era algo específico, não era toda noite eles comem alguém, não. Era quando a lua tava de um jeito, eles faziam todos os preparativos, tinha toda uma organização pra isso. E chega o dia do Hans Staden. Ele começa a rezar muito, ele reza, e acontece que começa a cair uma chuva muito forte. Nisso, essa chuva atrapalha a cerimônia que está acontecendo, que, ia ocasionar o Hans Staden ser comido. Então, os indígenas perguntam o que é aquilo e o Hans fala, meu Deus está triste porque vocês querem me comer e o meu Deus é maior que o Deus de vocês. Então, os indígenas viram e falam, por obséquio, você poderia pedir para o seu Deus parar de chover, isso está atrapalhando as nossas organizações. Então, o Hans começa a rezar de novo e por algum cagaço de destino para de chover. Então, como os indígenas daquele tempo eles eram bem supersticiosos, eles acreditam no Hans e no que ele disse ali. E os indígenas não matam Hans Staden. Ele vira até uma espécie de consultor ou coisa do gênero. Quando, um indígena estava doente e tudo mais, ele rezava lá. E o Hans, ele foi liberto em uma negociação de escravos, futuramente. E esse é o meu grande resumo sobre Hans Staden.
Depois dessa brevíssima introdução do Luiz, a gente vai encerrar por aqui. E vocês viram, né, que eu não falei quase nada e falei bem pouco porque eu não queria tirar o brilho dele. Esse era o momento pra ele arrasar e colocar a sua opinião, né, fazer esse resumo aí bem detalhado sobre as viagens de Hans Staden. Mas pode deixar que no próximo episódio, quando a gente partir pra análise desse livro, aí a aprovação dele vai cair por água abaixo. Então é isso, a gente se fala no próximo episódio. Vocês verem como é que é a pessoa encrencando, né? Mas a gente fica por aqui. Essa discussão sobre Hans Staden vai se estender por mais um episódio, porque, como eu disse, é o livro mais legal que tem pra discutir. Então tá, vocês vão descobrir aí, tirar suas conclusões pra saber se ele tem razão, se o livro das Duas Viagens de Hans Staden é o melhor ou se você discorda. Então é isso, gente, ficamos por aqui, nos falamos no próximo episódio.